Nós vamos para mais uma mensagem na série Além das Aparências. Por favor, pegue sua Bíblia e nós iremos, nesse momento, compartilhar aqui a palavra de Deus. Nós estamos mergulhados nessa série, é uma série de mensagens. Hoje é a 5ª mensagem, e essa série ela trata de sentimentos, de emoções que estão um pouco abaixo da superfície do nosso coração. Nós temos aprendido aqui que se nós não examinarmos, se nós não detectarmos e tratarmos esses sentimentos, eles podem trazer prejuízos, muitas vezes irreversíveis para as nossas vidas. Nós podemos ter problemas emocionais, pessoais, nós podemos ter problemas relacionais com pessoas, nós podemos ter problemas espirituais. Esses sentimentos podem sim afetar a nossa relação, o nosso relacionamento com o Criador. Então, eu quero hoje abrir mais uma mensagem, sem dúvida, nós seremos abençoados aqui. Veja, o que é que nós já vimos? Nós começamos na primeira mensagem falando sobre a inveja, esse sentimento tão perigoso, tão destruidor. Depois falamos sobre o orgulho, falamos também sobre a raiva. No último domingo, o pastor Palma ministrou sobre a vaidade. E hoje nós vamos falar sobre a culpa. Se nós pensarmos sobre a culpa, se você pensar nesse tema, talvez se nós colocássemos aí uma escala de 1 a 10, onde 1, você diria assim, olha, eu não sei, pastor, o que é ter culpa. Talvez na escala, o número 10 seria assim, olha, eu sinto isso todos os dias. Eu acordo pela manhã e é como se os meus ombros tivessem 100 quilos sobre eles. Nós acordamos e eu logo sinto-me culpado por algo que eu fiz ou acabei deixando de fazer. Nessa escala, como é que você estaria? Você estaria entre 1, o 2, ou você estaria lá no 8, 9, ou quem sabe você está carregado de culpa? Pense isso, mas antes de mergulharmos no tema, eu queria orar por você. Queria pedir que você fechasse os seus olhos e eu queria orar pela sua vida. Vamos juntos fazer essa oração. Senhor, a nossa gratidão, ó Deus, obrigado pela tua presença conosco. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial onde nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha de uma forma especial falar com todos nós que estamos aqui e aquelas pessoas que estão, quem sabe, nesse momento vendo, ouvindo essa mensagem através das nossas redes sociais, ó Deus. Esteja falando com todos nós. Me ajude a ministrar e ajude os meus irmãos a ouvirem, não só com os ouvidos, mas com o coração aberto, e que saiamos todos abençoados. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria trazer no início dessa mensagem uma definição, talvez a definição mais simples desse sentimento, a culpa. A pergunta, o que é a culpa? Eu diria que a culpa é um sinal, um sentimento de algo errado que nós fizemos, ou quem sabe, um sinal, um sentimento de algo errado, ou melhor, de algo certo que nós não fizemos. Veja, algo errado que nós fizemos, ou um sentimento de algo certo que nós devíamos fazer, mas acabamos não fazendo. Por exemplo, alguém poderia dizer assim, olha, eu não deveria ter falado com a minha esposa da forma como eu falei. Eu acabei ultrapassando o limite. Eu fui grosso com ela.
Então veja, eu não deveria ter falado da maneira que eu falei, mas acabei falando. E aí vem o sentimento, não devia ter feito. Talvez um outro exemplo seria, olha, eu deveria ter abraçado ele antes dele ter partido, mas acabei, por conta da correria, não abracei e ele acabou partindo. E aí vem o sentimento dizendo, eu devia ter feito, mas eu não fiz. Há uma relação muito próxima da culpa com o pecado. Todas as vezes que você pensar em pecado, você tem que pensar naquela definição que diz, quando você erra o alvo. O que é pecado? É você errar o alvo. Deus tem um alvo para as nossas vidas, para a sua vida, e quando você erra esse alvo, você comete um pecado. Há uma relação estreita entre a culpa e o pecado. Veja, pode ser um pecado de omissão ou um pecado de comissão. Quando você comete o pecado, comete um ato pecaminoso, ou quando você peca por não fazer algo que você devia ter feito. A gente vai ver isso, eu queria ver isso, tentar ilustrar isso, trazendo um texto de Gênesis. Gênesis capítulo 3, no versículo 3. Esse texto é conhecido. Deus havia colocado o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim, lá no Éden. E Deus pediu para que o casal cuidasse então do jardim. Deus dá a eles algumas instruções, e uma instrução foi um pedido, uma ordem, dizendo, olha, vocês podem ficar à vontade. Vocês podem comer do fruto de todas as árvores desse jardim, mas vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. É o que o texto diz. E o que o primeiro casal, o que Adão e Eva eles fazem? Eles desobedecem a Deus. E quando eles desobedecem, comendo do fruto da árvore proibida, o pecado entra na vida deles. E quando o pecado entra, consequentemente entra a culpa. Logo eles pensaram, nós fizemos o que nós não podíamos fazer. Eles percebem a sua nudez, a sua exposição, e eles se cobrem e se escondem de Deus. Junto com a culpa, geralmente vem a vergonha. E é por isso que Adão e Eva acabam se escondendo de Deus. E aqui eu preciso definir esse outro sentimento. Eu diria, o primo da culpa, que é a vergonha. Se a culpa é o sentimento que nós temos por ter feito algo ruim, o que é a vergonha? A vergonha é o sentimento de que nós somos ruins. Então, quando você diz, olha, eu estou me sentindo culpado, você está se referindo a algo ruim que você fez ou algo bom que você deixou de fazer. Mas quando você diz, eu estou com vergonha, você está dizendo, eu sou ruim. Eu estou me sentindo ruim. Eu sou mau. Eu não sou digno. Consegue entender? E aí eu abro aqui um parênteses, porque quando nós falamos de culpa, semelhantemente, quando nós falamos da raiva, nós aprendemos aqui na mensagem da raiva que é possível ter algo bom na raiva, encontrar um benefício da raiva. Se nós temos 95% de coisas ruins nesse sentimento, a raiva, nós temos ali pelo menos uns 5% que a gente pode aproveitar desse sentimento.
E com a culpa não é diferente. Deus, de certa forma, coloca algo dentro de nós para sinalizar, para nos trazer a ciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Quando nós saímos, por exemplo, do caminho certo, a culpa vem, atinge a nossa consciência e imediatamente nós percebemos: eu ultrapassei o limite. Eu pisei aonde eu não podia ter pisado. Então veja, há ainda aqui muita coisa ruim, existe algo bom, que é justamente essa ciência, essa consciência, esse peso de consciência que diz para você: olha, você está ultrapassando o limite. Eu ultrapassei o limite. E então, quando isso vem, logo você tem a oportunidade de recolher o seu pé e voltar para o caminho que você não devia ter saído. Qual é o problema? Apesar de ter algo bom, qual é o grande problema da culpa? É que o pecado desconfigurou totalmente esse sentimento dentro de nós. Por causa da nossa natureza adâmica também, nós somos descendentes de Adão e de Eva, e a nossa natureza adâmica, a culpa, ela sempre vai vir nas nossas vidas abraçada com a vergonha. Esse é o grande problema. A vergonha nos faz acreditar que nós somos ruins. Enquanto a culpa aponta o que nós fizemos de ruim, a vergonha diz que nós somos ruins, que nós não somos dignos. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo: pastor, não há possibilidade de Deus me amar, porque Deus sabe tudo o que eu fiz. Então não há como Ele me amar. Percebe como a culpa abraçada com a vergonha, ela altera algo que nós chamamos de identidade. Ela desconfigura a nossa identidade. E aqui a gente precisa parar, e vocês precisam olhar para mim, porque aqui há com certeza algo muito importante. Não importa o que aconteceu com você, meu irmão. Não importa o que você fez e o que você deixou de fazer. Não importa o que as pessoas dizem e apontam para você, dizendo o que você fez, e não importa o que as pessoas acusam e dizem para você o que você não fez. Isso não vai alterar a sua identidade. Eu e você, independentemente do que fizemos ou deixamos de fazer, nós continuamos sendo filhos e filhas amados do Deus Altíssimo. Nós continuamos sendo filhos e filhas amados do Deus Todo-Poderoso. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que se nós erramos, seja com Deus ou seja com alguém, com uma pessoa, a gente não tem o porquê se esconder de Deus. Não tem o porquê fazermos como Adão e Eva fizeram, que é correr de Deus. Para que se esconder? Nós pecamos, nós estamos sentindo vergonha, nós sentimos que os nossos ombros estão pesados, nós estamos sentindo culpa. A gente precisa caminhar na direção de Deus, e não o contrário disso. E há um exemplo incrível na Bíblia, talvez um dos exemplos que mais demonstram essa verdade, que é o grande herói bíblico conhecido como Davi, ou o rei Davi. Eu chamo a sua atenção, e hoje eu quero descorrer com vocês o Salmo 51. Nós vamos abrir a Bíblia, se você trouxe, abra a sua Bíblia no Salmo 51, ou no seu esboço, nós temos os versos que vamos mergulhar aqui hoje. Então, veja, nesse Salmo, o Salmo 51, Davi, ele está nos mostrando o caminho que ele percorreu, quando ele saiu da culpa e ele foi para a liberdade. Esse Salmo foi escrito
depois de um pecado que Davi cometeu, um pecado muito significativo, e que acabou piorando muito as coisas para ele quando ele tentou encobrir esse erro. Vamos lembrar a história aqui. Davi cometeu adultério. Ele dormiu com Betseba, que era a mulher de um dos seus generais. E ele ficou tão acorrentado à culpa e à vergonha que ele não quis resolver isso. Ou melhor, ele escolheu esconder, guardar isso, e ele não tentou resolver isso. Para encobrir tudo aquilo que ele havia feito, ele resolveu pegar um atalho. Ele resolveu matar o marido da mulher pela qual ele deitou. Escute isso. Nós conseguimos esconder das pessoas por um tempo aquilo que a gente faz, mas nós não conseguimos esconder de Deus um segundo sequer daquilo que nós fizemos, aquilo que a gente fez. A gente pode esconder e conseguir esconder por um tempo das pessoas, mas a gente não esconde nem um segundo do nosso Deus. O que acontece? Davi tentou esconder, mas Deus usou um servo dele chamado Natã para confrontá-lo. E quando Davi é confrontado por Natã, os olhos de Davi se abrem e ele reconhece o seu fracasso. A maneira que ele tentou resolver fracassou. Foi então, exatamente nesse momento em que os olhos se abrem e ele reconhece o erro de ter tentado esconder de Deus, que ele escreve o Salmo 51. Eu vejo nesse salmo pelo menos 5 pontos para nos ajudar também a caminhar da culpa para a liberdade, a tratarmos esse sentimento. Então vamos discorrer o salmo e vamos colocar aqui pelo menos 5 pontos importantes que a gente encontra nessa trajetória que Davi percorreu da culpa para a liberdade. O primeiro ponto, veja, comece pelo caráter de Deus. Comece com o caráter de Deus. É exatamente o que Davi faz. Davi, sem dúvida, nesse momento, ele já conhecia Deus o suficiente. A gente vê isso no versículo 1. Olha só o que ele diz. Ele começa o salmo dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, e apaga as minhas transgressões. Com esse texto aberto, veja, quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, quando nós ferimos a Deus ou ferimos uma pessoa que a gente ama, o processo de conserto depende muito da visão que nós temos de Deus. Entenda isso. Se você carrega a visão de que o seu Deus é um Deus vingativo, é um Deus que vai se afastar de você. Se você tem a visão de um Deus carrancudo, que fecha os braços, cruza os braços e fica de mal de você por você ter errado. Se você tiver a visão de um Deus que não vai te perdoar, que vai te castigar, um Deus que vai pesar a mão sobre a sua vida. Se você tem essa visão, com certeza, o conserto, o processo de conserto para você será muito difícil. A gente precisa ter a visão correta de Deus. E Davi fala aqui pelo menos 2 coisas no versículo 1 que são muito importantes. Coisas que ele aprendeu sobre Deus. A primeira coisa que ele fala do amor. Veja, o amor de Deus. Há uma tradução que ele fala de um amor infalível. Um amor infalível. Davi se lembrou do amor de Deus. E ele diz, o amor que o Senhor tem é um amor infalível.
me veio à mente as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo descreveu um pouco sobre o amor de Deus. E olha o que Paulo diz, Romanos 5,8. Paulo vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então veja, para o apóstolo Paulo, o amor de Deus por nós não depende da nossa postura para com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não depende do que nós fazemos para Deus nos amar. Não há absolutamente nada que você pode fazer que Deus vai te amar mais por isso. E também não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos por isso. É isso que Paulo está dizendo, em outras palavras, nesse texto. Então, quando Davi fala do amor de Deus, Davi está demonstrando aqui, nesse salmo, que ele entendeu que o seu pecado não interferiu em nada no amor que Deus tinha pela vida dele. Quando Davi diz, olha, o amor do Senhor é invencível, é indescritível, veja, Davi está dizendo, mesmo que eu tenha pecado, o Senhor continua me amando da mesma maneira. Sobre o caráter de Deus, ainda no versículo 1, Davi fala de uma outra coisa importante. Ele fala da grande compaixão. Ele falou do amor e ele fala da compaixão. E aí um texto, para que a gente entenda isso, é uma passagem sobre Jesus. E a gente olhando para a vida de Jesus, a gente vai entender o que é que Davi estava querendo dizer quando ele fala da grande compaixão de Deus. Olha Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e ele viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. O que é que nós vemos aqui? Que quando Jesus viu aquela multidão, com as suas dificuldades, alguns ali com seus pecados, com as suas enfermidades, ele vê e ele enxerga aquelas pessoas com compaixão. Então essa é a imagem que Davi tinha de Deus. Um Deus que enxergava e não ia com seus olhos nos pecados que nós temos, no pecado que ele havia cometido. Ele via a pessoa que pecou, ele via a pessoa doente, a pessoa enferma, veja, mas ele enxerga a pessoa com compaixão. Então isso é muito significativo. Deus, o caráter de Deus mostra um Deus que ama, e esse amor é um amor infalível, imutável, um amor maravilhoso, incrível. E é um Deus também que tem uma grande compaixão. E aí eu pergunto para você, se Deus ama assim, se Deus tem compaixão de nós, por que correr de Deus? Por que se afastar de Deus? Por que achar que Deus não vai nos abraçar e nos receber? E aí então partimos para um segundo ponto. Para caminharmos da culpa para a liberdade, Davi nos ensina a importância de admitir a culpa. Então veja, admita a culpa. Algo muito importante. Quantos de vocês têm facilidade para assumir que estão errados? Eu falo dos homens, né? Porque as mulheres nunca estão erradas. Nunca. É os homens, né? A pergunta é para os homens. Quantos de vocês assumem a responsabilidade, a culpa facilmente? A culpa foi minha. A responsabilidade é minha. O problema é que geralmente nós assumimos a responsabilidade, nós assumimos que erramos tarde demais. Escute isso.
Assumir a culpa, assumir a responsabilidade é um requisito indispensável para a liberdade. Se nós queremos nos ver livres da culpa, é preciso aprender a admiti-la. É indispensável. Admita o erro, admita a sua responsabilidade. A culpa foi minha. Eu errei. E é isso que Davi faz. Versículo 3, olha o que diz. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei, e eu fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador, desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que é que Davi entendeu? O que é que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o pecado sempre esteve dentro de mim. Desde quando eu nasci, o pecado sempre esteve dentro de mim. Mas isso não me dá o direito de pecar. Isso não me dá o direito de fazer o que eu fiz. Eu reconheço isso. Eu magoei pessoas, eu destruí meu casamento, e mais do que isso, eu pequei contra ti, ó Deus. Davi está reconhecendo isso. O que eu fiz foi errado. Eu pequei. Eu admito isso. Então, nesse processo de libertação, de sairmos da culpa para a liberdade, é necessário passarmos por esse reconhecimento, em você olhar e admitir com responsabilidade que o que você fez ou a forma como você fez foi errada. Para caminharmos da culpa para a liberdade, logo depois de admitirmos e reconhecermos a culpa, a responsabilidade, a gente pode então pedir a Deus. Peça a Deus. Se você quer sair da culpa, abandonar a culpa ou tirar esse peso dos seus ombros, peça isso para Deus. E é isso que Davi faz. Olha o versículo 2. Ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele diz: purifica-me com hisopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. E aí ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu quero convidar você a olhar para esse texto. Vamos abrir esse texto, porque eu vejo aqui pelo menos 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto é quando ele diz assim: purifica-me com hisopo. A impressão que dá, quando a gente vê isso, lê isso, é como se ele estivesse pedindo para Deus, se ele tivesse, ó Deus, será que o Senhor não tem uma espécie de um pano espiritual para limpar a besteira, a bobagem que eu fiz? Pega um pano para o Senhor me ajudar a limpar. A impressão que a gente tem é isso. Mas Davi não está falando de um pano espiritual. Davi, na verdade, tinha a história dos seus antepassados no coração. O povo de Israel, aquele povo que viveu por mais de 400 anos no Egito. Você se lembra da história? Deus queria tirar o povo das garras de Faraó. E veja, começou a enviar aquelas pragas sobre o Egito, e a última praga foi a praga dos filhos primogênitos, ou seja, os primogênitos morreriam. O que é que Deus instruiu o povo a fazer? A pegar um galho de hisopo. O que é isso? Era uma vegetação daquela época, onde naquela região tinha com facilidade. Era uma espécie de uma vegetação que crescia com um talo, um galho alto e com pequenas folhas, como se tivesse um tufo de folhas, como se fosse um pincel natural. E Deus está dizendo: pegue um galho de hisopo e veja, mergulhe no sangue
e passe nos umbrais das portas. E se vocês fizerem isso, o anjo da morte não vai entrar na casa de vocês. Por quê? Porque ele vai identificar que essa casa já tem um proprietário, já tem um dono, já tem um senhor. E o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo isso para Deus: Deus, marque a minha vida com o teu sangue. Deus, eu não quero viver mais nem um dia com essa culpa. Eu não quero viver mais nem um dia longe da tua presença. Eu quero que o Senhor me purifique com o hisopo. Marque a minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu preciso do Senhor. É isso que Davi está dizendo. Uma segunda coisa que eu vejo aqui é que Davi reconhece. Ele reconhece que o perdão que ele precisava não era algo que viria de um esforço pessoal. Só Deus poderia fazer isso. Ele está dizendo, ele diz: purifica-me como um hisopo e eu ficarei puro. Se o Senhor fizer isso, eu ficarei puro. Veja, ele atribui a Deus. Só o Senhor pode fazer, Deus. Ele diz mais: lava-me, e se o Senhor me lavar, eu certamente vou ficar mais branco do que a neve. Percebe? Davi entendia que o perdão só podia vir de Deus. Que o perdão, na verdade, não era a consequência de algo que a gente faz, mas é o cumprimento de uma promessa de Deus para as nossas vidas. Deus é fiel para cumprir essa promessa. E Davi sabia que Deus era fiel. Se Deus fizesse, cumprisse, era tudo o que ele queria. E ele está dizendo isso, e me veio também à memória um texto do apóstolo João, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que o apóstolo diz, ele diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que ele está dizendo? Olha, você só confessa, admita a sua culpa, admita que pecou, e ele é fiel, e ele vai cumprir essa promessa, ele vai te perdoar. Uma terceira coisa, além dessa convicção de que o perdão era uma promessa, Davi nos mostra aqui algo lindo, quando ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados. Irmãos, isso é, sem dúvida, incrível. Ele está dizendo: e apaga todas as minhas iniquidades. O que a gente está aprendendo? Que Deus é perdoador, Ele é fiel para perdoar, que Ele marca as nossas vidas, que Ele nos lava, que Ele nos purifica. E quando Ele faz isso, quando Deus nos perdoa, cumpre a promessa de nos perdoar, Ele vira o rosto dos meus pecados, dos nossos pecados. Em outras palavras, Ele nunca mais vai olhar e enxergar na sua vida o pecado que você cometeu. Veja, no momento em que Deus perdoa, Ele apaga definitivamente, para sempre. Nunca mais Ele vai olhar, e Ele vai apagar toda a dívida das nossas iniquidades. Consegue entender como Davi, ele tem essa certeza? E eu olho para isso e, sem dúvida, é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim, que a gente experimente o perdão de Deus. E eu pergunto: será que você já experimentou? Será que você já recebeu o perdão de Deus? Será que você já se apropriou dessa promessa, a promessa do perdão? É importante que você faça isso hoje. Comece com o caráter, admita a sua culpa, corra para Deus e peça para Deus que Ele te perdoe, que Ele te marque, que Ele te purifique. Peça isso para Deus. E em quarto lugar, nesse processo, então você seja renovado. Seja renovado. Veja, irmãos, quando nós pecamos,
Deus com seu amor infalível. Diga comigo, amor infalível. Veja, quando nós pecamos, Deus, com a sua grande misericórdia, diga comigo, grande misericórdia, Ele olha para nós e no lugar de nos condenar, muito pelo contrário, Ele enxerga uma oportunidade de transformar a nossa vida e de renovar a nossa vida. É isso que nós vemos no versículo 10, quando Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. É essa oração que nós precisamos fazer. Davi não está apenas pedindo perdão, ele está pedindo agora um novo coração. Ele está pedindo uma renovação de vida. Ele pede um coração novo e ele pede um espírito novo, renovado, estável, para não errar novamente. Então veja, você sabe quem é Deus. Você sabe e conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E então você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus. Você vai admitir, olha, eu errei, eu falhei, e você vai pedir a Deus, e Deus vai e Ele te perdoa, cumpre, Ele é fiel para cumprir a promessa. Se você confessa, Ele vai te perdoar, vai virar o rosto e nunca mais vai te acusar do seu pecado. Mais do que isso, Ele vai dar a você um novo coração. Um novo coração. E então você vai, em quinto lugar, você vai receber a sua liberdade para a adoração. Liberdade para a adoração. Davi sentiu o peso do seu pecado, ele vai na direção de Deus, ele recebe o perdão de Deus, ele é transformado, renovado por Deus, e agora ele mais do que nunca quer adorar a Deus. Olha o versículo 8, preste atenção no versículo 8. Salmo 51, verso 8 diz assim: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha o que ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Irmãos, quando o peso sai dos nossos ombros, o peso da culpa, quando esse peso sai dos nossos ombros, quando nós experimentamos a libertação, o nosso coração explode de alegria. E não há uma outra coisa que a gente deseja fazer senão adorar o nosso Deus. Muito perdão, muita adoração. No momento em que você sente e recebe e se apropria do perdão de Deus, não há uma outra coisa que você deseja fazer a não ser adorar esse Deus. Quando nós encontramos um Deus que nos ama com esse amor infalível, quando nós encontramos um Deus que olha para nós com compaixão, um Deus que não poupou o seu próprio filho, um Deus que, para não nos deixar na condição que nós estávamos, porque nós não seríamos capazes de fazer o que Ele fez por nós, um Deus que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que colocou o seu Filho na cruz. Jesus se entregou por amor. Deus entregou Jesus por nós.
O sangue de Jesus marcou a nossa vida. Então, quando você tem essa consciência do amor infalível, da compaixão, da grande compaixão, quando nós admitimos a nossa fragilidade, quando você admite que você acabou errando, pecando, e mesmo assim Deus está sempre pronto para te abraçar, para te acolher, para te ajudar, sempre pronto para te receber como filho. Ele olha e Ele está pronto para receber e abraçar você como filho. Quando você entra na presença desse Deus, e ao invés de ser punido, ao invés de ser rejeitado, você é limpo, você é purificado. Deus dá a você uma nova chance. Deus troca o seu coração, dá um espírito novo, agora livre. Não há como você não desejar adorar a Deus com todo o seu coração. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, me falta palavras para te adorar. Davi está dizendo: Senhor, me dê palavras, porque eu quero palavras suficientes para expressar tamanha gratidão. Esse Deus maravilhoso, um Deus que não aponta o dedo para o nosso pecado, mas um Deus que está sempre pronto para dizer o quanto Ele nos ama e o quanto Ele está esperando que a gente volte para Ele nos renovar novamente. Irmãos, faltam-nos palavras. Eu quero encerrar essa passagem, essa mensagem, aliás, lendo dois textos. O primeiro está no Salmo 32. E veja agora o que o salmista está nos dizendo. Preste atenção. Ele diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa, e em quem não há hipocrisia. Irmãos, veja, sem hipocrisia. Como é feliz quem é do lado de fora aquilo que é do lado de dentro, e aquele que é do lado de dentro aquilo que é do lado de fora, sem hipocrisia, sem falsidade. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Por quê? Porque enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto do lado de fora eu ia levando a vida como se nada tivesse acontecido, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Aqui o salmista está reportando um passado que ele não deseja mais. Eu não quero mais esse peso, eu não quero mais essa culpa, eu não quero mais viver as minhas forças sendo esvaídas, esgotando. Não, eu não quero mais isso. Feliz é quem não vive na hipocrisia. Feliz é aquele que admite que tem algo errado e que no lugar de correr de Deus, corre para Deus. Esse é feliz. Feliz é quem vai para o Senhor, porque o Senhor não vai atribuir culpa. O Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus de compaixão, o Senhor é um Deus que é poderoso para perdoar, mais do que isso, para nos dar um novo coração e mudar a nossa história. Então, meu irmão, não fuja de Deus. Se você está se sentindo culpado, ponto. Se afaste da vergonha. Não é porque você tem vergonha de Deus. O amor de Deus é infalível. Deus é grande em misericórdia, grande em compaixão. E a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor nessa noite está sendo também derramado sobre a sua vida. Está à sua disposição. Então abrace a Deus. Né? Deus te ama. Deus quer libertar você dessa mentira do diabo, dizendo: olha, você não é digno.
Você não é digno. Você é ruim. Ruim é o que você cometeu. Mas você não é ruim. Você é um filho e uma filha amada. Amado de Deus. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Irmãos, essa é a teologia bíblica para você. Eu estava dizendo pela manhã que antigamente nós falávamos assim quando abria uma igreja na cidade. É melhor abrir uma igreja do que abrir um bar. O problema é que as coisas estão mudando e hoje eu acho tão perigoso um bar quanto uma igreja aberta. Depende da teologia. Existem muitos lugares onde estão se pregando por aí um Deus punitivo, um Deus que pesa a mão, um Deus que, veja, que simplesmente não nos aceita do jeito que nós estamos. Veja, Deus aceita você do jeito que você está. O que Deus não vai deixar acontecer é você continuar do jeito que você chegou, porque não há ninguém que chegue diante de Deus de um jeito, prove o amor, prove a compaixão, que não tenha o seu coração e a sua vida renovada e transformada pelo Deus poderoso. Então não fique com medo de chegar, não fique com medo de abrir o seu coração para Deus. Abra o seu coração e a promessa do perdão alcançará você e transformará a sua vida. Eu disse que eram 2 textos e eu queria ler o último texto com vocês. Eu peço que vocês fiquem em pé, por favor. Vamos ler juntos essa passagem, se vocês puderem. Vamos ler em uma só voz, por favor. Vamos lá? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Você tem em Cristo Jesus a liberdade que você tanto deseja. Então, de uma vez por todas, nessa oportunidade, coloque esse sentimento, a culpa, diante de um Deus que é poderoso para mudar, transformar, renovar o seu coração e dar a você um espírito estável. Quero orar por você. Queria orar pela sua vida. E logo após essa oração, nós vamos cantar essa canção novamente. E nós vamos declarar mais uma vez o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Vamos orar. Feche os seus olhos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa linda oportunidade de termos a Tua palavra muito perto de nós. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensina através da história desse grande homem que foi Davi, o homem segundo o Teu coração. Isso não é porque Davi foi um homem perfeito, mas mesmo sendo um homem imperfeito, esteve com o coração quebrantado, esteve na iminência ali de ter a sua vida destruída, mas ele se arrepende, ele confessa, ele corre nos teus braços e ali ele tem a sua vida mudada e transformada. Ajuda-nos nessa noite. Eu oro por aqueles que sentem, ó Deus, a culpa, o peso da culpa. Eu oro por aqueles que erraram, que pecaram, que estão aqui hoje, ó Deus, envergonhados. Deus, em nome de Jesus, que o seu amor infalível, amor, seja derramado sobre a vida dos teus filhos. Deus, que a grande misericórdia, a grande compaixão seja derramada sobre a vida de homens e mulheres que ouvem as palavras, as santas, sagradas palavras
da tua palavra, ó Deus. Eu oro, ó Deus, renova essa vida, transforma essa vida agora, que saiamos daqui realmente livres, que saiamos libertos de toda condenação, de toda acusação, de toda culpa, de toda vergonha. Abraça-nos, ó Deus. Abraça-nos, porque nós queremos te adorar, nós queremos te adorar, nós queremos, ó Deus, expressar em palavras, Senhor, o quanto nós te amamos. Obrigado, ó Deus. Seja louvado, engrandecido nessa noite. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.